clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Estas palavras não são apenas um convite, são um decreto divino, uma promessa eterna do Criador do Universo para você que foi escolhido, antes da fundação do mundo. Imagine por um momento, o Deus que formou as galáxias com o sopro de sua boca, que estabeleceu as fundações da Terra com sua sabedoria infinita. Este mesmo Deus está esperando para conversar com você hoje, não amanhã, não quando você estiver mais preparado ou quando sua vida estiver em ordem, mas agora, exatamente como você está. Olá, eu sou Charles Wilson, e você está no canal Evidência da Palavra. Hoje, fomos direcionados pelo Senhor para trazer uma revelação que mudará fundamentalmente sua compreensão sobre a oração. Não estamos falando de rituais religiosos vazios ou de recitações mecânicas. Estamos falando de uma conexão íntima, viva e transformadora com o próprio Deus. Se você sente que suas orações têm batido no teto, se você tem lutado para estabelecer uma vida de comunhão consistente, ou se simplesmente deseja aprofundar sua intimidade com o Pai Celestial, digite agora nos comentários: quero intimidade com Deus. Esta declaração será seu primeiro passo em direção à revolução na sua vida de oração. A oração é o oxigênio da alma do crente. Assim como não podemos viver fisicamente sem respirar, não podemos prosperar espiritualmente sem orar. No entanto, muitos escolhidos de Deus têm tratado a oração como uma obrigação ocasional, em vez de uma necessidade diária. Hoje, isso muda em sua vida. Desde os primórdios da humanidade, encontramos na Palavra de Deus o padrão estabelecido para nossa comunicação com o Criador. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, lemos que Deus caminhava no jardim à brisa do dia, buscando comunhão com Adão e Eva. Esta é a essência da oração, uma caminhada com Deus, uma conversa íntima no jardim da sua vida. Ao longo da narrativa bíblica, encontramos homens e mulheres cujas vidas foram definidas pela oração. Abraão, chamado amigo de Deus, em Tiago capítulo 2, versículo 23, estabeleceu altares de oração por onde passava. Ele não apenas falava com Deus, mas intercedia por cidades inteiras, como vemos em Gênesis capítulo 18, quando pleiteou por Sodoma e Gomorra. Moisés, segundo Êxodo capítulo 33, versículo 11, falava com Deus, face a face, como quem fala com seu amigo. Este relacionamento de intimidade na oração permitiu que Moisés levasse um povo inteiro à libertação. Quando a nação de Israel enfrentava desafios aparentemente insuperáveis, era através da oração que Moisés encontrava sabedoria, direção e poder para continuar. Ana, em desespero pela esterilidade e provocação constante, derramou sua alma diante do Senhor em 1 Samuel capítulo 1. Sua oração foi tão intensa que o sacerdote Eli a confundiu com uma mulher embriagada. Mas foi esta oração visceral, nascida da dor profunda, que resultou no nascimento de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O rei Davi nos deixou um legado inigualável de intimidade com Deus através dos Salmos. Em Salmo 5, versículo 3, ele declara: de manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã apresentarei a minha oração a ti e esperarei. Davi estabeleceu o padrão da busca intencional por Deus nas primeiras horas do dia, sabendo que isso determinaria todo o curso de suas decisões. Daniel, mesmo enfrentando a ameaça de morte, mantinha sua disciplina de oração 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Segundo Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, foi para casa. As janelas do seu quarto superior estavam abertas em direção a Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava e agradecia ao seu Deus, como costumava fazer. Esta consistência na oração fez dele um homem de tal integridade e sabedoria que nem mesmo seus inimigos conseguiam encontrar falha nele. A oração não era um hábito religioso para Daniel. Era a fonte de sua força, sabedoria e coragem em uma terra estrangeira. E o que dizer de Jesus, nosso maior exemplo? Segundo Marcos capítulo 1, versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro,
Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O Filho de Deus, com toda a sua divindade, considerava essencial separar tempo para a comunhão com o Pai. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, lemos que antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus foi a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. As decisões mais importantes de seu ministério eram precedidas por tempos intensivos de oração. Se Jesus, em sua perfeição, priorizava a oração desta maneira, quanto mais nós, em nossa fragilidade humana, precisamos deste alimento espiritual. A oração não é um monólogo, é um diálogo divino. Não se trata apenas de apresentar pedidos, mas de ouvir a voz do Pai. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus afirma: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." A verdadeira oração sempre envolve este elemento de escuta atenta à resposta divina. Você já experimentou esta dimensão da oração? Ou tem se limitado a falar, sem parar para ouvir o que Deus deseja comunicar ao seu coração? A oração genuína transcende o âmbito natural e nos transporta para uma dimensão espiritual, onde as limitações humanas são superadas pelo poder divino. É neste ponto que a obra do Espírito Santo se torna essencial para o crente, que busca uma vida de oração eficaz. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, encontramos uma verdade revolucionária. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta passagem revela algo extraordinário. Até mesmo em nossa incapacidade de articular adequadamente nossas orações, o Espírito Santo se torna nosso intercessor pessoal. Quando as palavras nos faltam, quando a complexidade de nossas emoções ou circunstâncias ultrapassa nossa capacidade de expressão, o Espírito Santo traduz os gemidos de nosso coração em perfeita sintonia com a vontade do Pai. Ele é o intérprete divino de nossas necessidades mais profundas, aquelas que nem mesmo nós compreendemos plenamente. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo nos exorta: "Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda a oração e súplica." Orar no Espírito não é uma experiência mística reservada para poucos privilegiados. É o direito de nascimento de todo filho de Deus. É permitir que o Espírito Santo conduza, inspire e energize nossas orações. Pense na oração como uma transmissão de rádio. Nossas palavras são como sinais enviados ao céu, mas é o Espírito Santo quem ajusta a frequência, remove as interferências e assegura que a comunicação aconteça com clareza e precisão. Sem sua assistência, nossas orações podem se desviar para o egocentrismo, a superficialidade ou simplesmente se perderem na confusão dos nossos próprios pensamentos. Zacarias capítulo 12, versículo 10, fala do Espírito de graça e de súplicas que Deus derrama sobre seu povo. O Espírito Santo não apenas nos ensina a orar, mas cria em nós o desejo de orar. Ele despertará em você uma fome por comunhão com Deus que nenhuma outra experiência terrena poderá satisfazer. Judas, versículo 20, nos instrui a edificar-nos na santíssima fé, orando no Espírito Santo. A oração no Espírito não é apenas para receber bênçãos ou resolver problemas. É o meio pelo qual nossa fé é fortalecida e nossa natureza espiritual é desenvolvida. O Espírito Santo também traz discernimento às nossas orações. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, lemos que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Quando oramos guiados pelo Espírito, transcendemos o óbvio e o superficial e começamos a interceder de acordo com as prioridades divinas, não apenas nossas necessidades imediatas. Agora, quero convidá-lo a uma experiência. Se você estiver em um lugar apropriado, feche seus olhos por um momento. Respire profundamente e tome consciência da presença do Espírito Santo habitando em você. Não se apresse, aquiete seu coração e sussurre: Espírito Santo, ensina-me a orar. Guia meus pensamentos, minhas palavras, meus silêncios. Ajuda-me a orar segundo a vontade perfeita do Pai. Este simples exercício, praticado regularmente, pode revolucionar sua vida de oração. Não é uma fórmula, é um convite para uma parceria divina.
onde o Espírito de Deus opera através de sua voz, sua mente, seu coração, para estabelecer os propósitos eternos de Deus na terra. Imagine sua oração como um rio. Por vezes, tentamos orar com nossas próprias forças. É como tentar navegar em um riacho raso e pedregoso, mas quando o Espírito Santo se move, sua oração se torna como um rio caudaloso, profundo e poderoso, capaz de vencer qualquer obstáculo e trazer vida por onde passa. A transformação de uma vida de oração superficial para uma comunhão profunda com Deus não acontece por acidente. Assim como qualquer relacionamento significativo requer investimento intencional, nossa conexão com o Pai Celestial deve ser cultivada deliberadamente. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina: quando você orar, entre em seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Esta instrução de Jesus estabelece o primeiro princípio fundamental para uma vida de oração transformadora: a necessidade de um lugar secreto, um espaço dedicado ao encontro com Deus. Este quarto não é necessariamente um cômodo físico, é um ambiente espiritual que você cria, livre de distrações, onde sua atenção está totalmente voltada para a presença divina. No Salmo 46, versículo 10, Deus nos exorta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nossa cultura de ruído perpétuo e distração constante, este comando torna-se cada vez mais contracultural e, precisamente por isso, mais necessário. A quietude não é apenas ausência de som. É uma postura interior de receptividade, onde as vozes competitivas do mundo se calam para que a voz de Deus seja ouvida. Estabelecer horários específicos para a oração não é legalismo, é sabedoria espiritual. No livro de Daniel, capítulo 6, vemos que este homem de Deus tinha horários determinados para a oração 3 vezes ao dia. Esta disciplina não diminuía a espontaneidade de sua comunhão com Deus. Pelo contrário, criava um ritmo de conexão que sustentava sua vida espiritual em meio a responsabilidades governamentais intensas. Assim como exercícios físicos irregulares produzem benefícios limitados, orações esporádicas resultam em uma espiritualidade frágil. A consistência é o solo onde a intimidade floresce. Reserve momentos específicos em seu dia, seja ao amanhecer, durante o intervalo do almoço, antes de dormir, ou todos estes, para encontrar-se com Deus. Marque um compromisso divino em sua agenda e honre-o como você honraria um encontro com a pessoa mais importante do mundo. Porque de fato é. Um aspecto frequentemente negligenciado da oração é o uso das Escrituras como seu fundamento. Em João capítulo 15, versículo 7, Jesus promete: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Note a conexão direta entre ter a palavra habitando em nós e a eficácia de nossas orações. Quando você ora as Escrituras, alinha seus pedidos com a vontade revelada de Deus. Por exemplo, ao orar Efésios capítulo 1, versículos 17 a 19, pedindo espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo, você tem certeza absoluta de que está pedindo algo que agrada ao coração do Pai. A prática do jejum associado à oração intensifica nossa sensibilidade espiritual. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus ensina que certas conquistas espirituais só vêm por meio de oração e jejum. O jejum não é uma forma de manipular Deus para obter respostas, mas um ato de humildade que declara nossa dependência completa dele, acima de nossas necessidades físicas. Um dos maiores obstáculos para uma vida de oração eficaz é a batalha da mente. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, somos instruídos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Durante a oração, nossa mente frequentemente divaga, preocupações surgem, listas de tarefas aparecem. Estes são ataques deliberados do inimigo para diminuir a potência de nossas orações. Para vencer esta batalha, desenvolva o hábito de anotar suas distrações. Tenha um caderno ao lado durante seus momentos de oração. Quando um pensamento não relacionado surgir,
seja uma tarefa que precisa ser feita ou uma preocupação a resolver, anote-o rapidamente e retorne à oração. Isto liberta sua mente para permanecer focada, sabendo que o assunto não será esquecido. O aprendizado da escuta é vital para uma oração transformadora. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, o jovem Samuel responde à voz de Deus dizendo: Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Muitos de nós invertemos esta ordem. Dizemos: Ouve, Senhor, que o teu servo está falando. A verdadeira oração é bidirecional. Reserve períodos de silêncio em sua oração para simplesmente escutar. Quando você experimentar a grandeza de Deus em oração, a adoração fluirá naturalmente. O Salmo 63, versículo 3 declara: Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. A adoração não é uma sessão separada da oração. É a atmosfera que envolve todo o encontro com Deus. Você está buscando uma oração que não apenas mude suas circunstâncias, mas transforme seu ser? Aplique estes princípios bíblicos de forma consistente, e você verá uma revolução em sua vida espiritual. Chegamos agora ao ponto crucial desta mensagem, a revelação que mudará fundamentalmente sua compreensão sobre o propósito da oração. Muitos de nós abordamos a oração como uma ferramenta para mudar nossas circunstâncias, quando seu propósito primário é transformar a nós mesmos. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, Deus faz uma promessa extraordinária. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Observe a sequência divina: humilhação, oração, busca e arrependimento precedem a cura e a restauração. A oração nunca foi projetada por Deus como um atalho para bênçãos, mas como um caminho de transformação interior. A verdade revolucionária é esta: Deus está mais interessado em formar seu caráter em você do que em atender todos os seus desejos. No jardim do Getsêmani, Jesus fez a oração mais difícil já registrada: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta oração, encontrada em Lucas capítulo 22, versículo 42, revela o coração da verdadeira comunhão com Deus. A rendição da nossa vontade à sua. A oração, em sua essência mais profunda, não é sobre obter o que queremos de Deus, mas sobre nos tornarmos o que Deus deseja que sejamos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, encontramos uma advertência solene. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Muitas vezes nossas orações permanecem sem resposta. Não porque Deus está distante, mas porque nossas motivações estão desalinhadas com seus propósitos eternos. Agora, quero que você pouse sua mão sobre seu coração e declare em voz alta: Senhor, mais do que tuas bênçãos, quero conhecer teu coração. Mais do que mudança de circunstâncias, quero ser transformado à tua imagem. Esta declaração representa uma mudança radical de paradigma, da oração centrada em si mesmo para a oração centrada em Deus. É o momento em que deixamos de abordar a oração como uma lista de compras celestial e começamos a entendê-la como um convite para participar dos propósitos redentores de Deus para a humanidade. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo nos exorta: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. A palavra dediquem-se no original grego sugere uma persistência vigilante, uma determinação inabalável. A verdadeira oração não é um evento ocasional, mas um estilo de vida, uma atitude constante de dependência e comunhão. Muitos crentes experimentam frustração em sua vida de oração porque desistem muito cedo. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola da viúva persistente precisamente para ensinar que os homens devem orar sempre e nunca desanimar. A persistência na oração não é para convencer um Deus relutante, mas para alinhar nosso coração com sua vontade e seu tempo perfeito.
Pense em Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de seu chamado no Monte Horebe. Considere Davi, ungido como rei ainda jovem, mas que esperou anos entre a promessa e o cumprimento. Reflita sobre Paulo, que orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido, apenas para receber uma resposta diferente da que esperava. Minha graça é suficiente para você. A oração persistente não muda a Deus, ela nos muda. Nos ensina paciência, desenvolve perseverança, fortalece nossa fé e refina nosso caráter. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado, nossas orações aparentemente não respondidas frequentemente são o cadinho onde nossa fé é refinada. O privilégio da oração é incalculavelmente maior do que muitos percebem. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, somos convidados a aproximar-nos com confiança do trono da graça. Pense nisso por um momento. O Criador do universo, o Rei dos reis, o Santo dos santos, nos convida para audiências privadas, a qualquer hora, sem marcação prévia. Este é um privilégio que excede qualquer honra terrena imaginável. Se o presidente da nação lhe desse acesso direto para falar com ele a qualquer momento, dia ou noite, você consideraria isso um privilégio extraordinário. No entanto, temos algo infinitamente superior: acesso direto ao soberano do universo. E muitas vezes tratamos isso com indiferença, adiando ou negligenciando nossos momentos de oração. A transformação que a oração verdadeira traz não é apenas individual, mas comunitária. Quando Atos capítulo 4, versículo 31, registra que, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vemos o poder da oração coletiva para desencadear avivamento e ousadia espiritual. Você está pronto para uma revolução na sua vida de oração? Está disposto a abandonar a abordagem superficial e mergulhar nas profundezas da comunhão com Deus? O convite está estendido, não para um mero aprimoramento de técnicas de oração, mas para uma transformação completa de sua compreensão e prática da oração como um escolhido de Deus. Agora que compreendemos o propósito transformador da oração, vamos explorar passos práticos para implementar uma vida de oração vibrante e sustentável. Como lemos em Provérbios capítulo 29, versículo 18: onde não há visão, o povo perece. Muitos crentes têm o desejo sincero de orar mais, mas carecem de uma estratégia prática para transformar esse desejo em realidade. Primeiro, estabeleça um altar de oração em sua casa. Em Gênesis capítulo 12, versículo 7, vemos que Abraão construiu ali um altar ao Senhor, por onde passava. Seu altar físico era um símbolo de sua dedicação a Deus. Da mesma forma, designe um espaço em sua casa. Pode ser um canto de um cômodo, uma cadeira específica, ou mesmo um armário como Jesus sugeriu, que será consagrado para seus encontros com Deus. Este espaço físico criará uma associação mental que facilitará sua entrada na presença de Deus. Segundo, aprenda a orar a Bíblia. Em Atos capítulo 4, quando os apóstolos foram ameaçados, juntos levantaram a voz a Deus em uma oração cheia de referências ao Salmo 2. Eles não apenas citavam as Escrituras, mas as incorporavam em sua comunicação com Deus. Quando você se depara com um versículo como Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Transforme-o em oração. Senhor, obrigado por ser meu pastor hoje. Reconheço que sob seus cuidados nada me faltará. Guie-me nas decisões que preciso tomar. Terceiro, desenvolva um caderno de oração. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, Deus instrui o profeta: escreve a visão, grava-a em tábuas. Registrar seus pedidos, impressões espirituais e respostas de oração não apenas organiza sua vida devocional, mas também cria um histórico tangível da fidelidade de Deus, fortalecendo sua fé nos momentos de dúvida. Em seu caderno, crie sessões diferentes: louvor e gratidão, confissão, intercessão por outros, pedidos pessoais e impressões que você sente vir do Espírito durante seus momentos de silêncio. Revise regularmente seu caderno
e marque as orações respondidas, cultivando assim um coração grato e uma fé fortalecida. Quarto, explore os diferentes tipos de oração mencionados nas Escrituras. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo fala de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Cada tipo de oração serve a um propósito específico. A adoração reconhece quem Deus é. A confissão reconhece quem nós somos. A ação de graças reconhece o que Deus fez. A súplica pede o que precisamos. A intercessão pleiteia pelas necessidades dos outros. A meditação absorve a verdade divina. O lamento expressa dor honesta. Uma vida de oração equilibrada incorpora todos estes elementos, não apenas petições constantes. Como um músico que domina diferentes estilos musicais, o intercessor maduro aprende a fluir em diversas expressões de oração, conforme a necessidade do momento e a direção do Espírito. Quinto, identifique e supere os obstáculos comuns à oração. Em Marcos capítulo 14, versículo 38, Jesus adverte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Um dos maiores obstáculos é simplesmente nossa tendência humana à preguiça espiritual. A oração genuína requer esforço, não para ganhar o favor de Deus, mas para disciplinar nossa natureza relutante. Outros obstáculos incluem distrações, tecnologia, ruído, preocupações, pecados não confessados que criam barreira. Isaías 59, 1 e 2. Motivações impuras, Tiago 4, 3. E falta de fé, Tiago 1, 6, 7. Enfrente cada obstáculo com honestidade brutal e determinação espiritual. A vitória na oração frequentemente começa com o reconhecimento sincero de nossas dificuldades. Sexto, cultive a oração contínua em meio às atividades diárias. Quando Paulo exorta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a orar sem cessar, ele não está sugerindo que abandonemos todas as responsabilidades para orar 24 horas por dia. Está ensinando a desenvolver uma consciência contínua da presença de Deus, um diálogo interno em andamento enquanto navegamos pelas atividades cotidianas. Transforme tarefas mundanas em oportunidades de oração. Enquanto dirige, ore pelos lugares pelos quais passa. Durante a limpeza da casa, ore por cada membro da família. Nas filas do supermercado, ore pelas pessoas ao seu redor. Estas orações de momento cultivam uma atitude de dependência contínua de Deus em todas as circunstâncias. Sétimo, pratique o jejum regular como intensificador da oração. Em Esdras capítulo 8, versículo 23, lemos: jejuamos e suplicamos ao nosso Deus sobre isso, e ele nos ouviu. O jejum não é uma prática antiquada ou legalista, é uma disciplina espiritual que aguça nossa sensibilidade à voz de Deus. Comece com jejuns curtos, talvez uma refeição ou um dia, e gradualmente aumente conforme sua maturidade espiritual crescer. Utilize o tempo que normalmente seria gasto em refeições para a oração focada. O jejum não é apenas de alimentos. Pode envolver abstinência de entretenimento, redes sociais ou outra atividade significativa, redirecionando esse tempo e energia para buscar a face de Deus. Posso compartilhar que minha própria vida foi dramaticamente transformada quando comecei a implementar estes princípios. Por anos, minha oração era inconsistente e superficial, uma lista de pedidos murmurados apressadamente antes de dormir. Quando estabeleci um lugar e hora específicos, comecei a orar as Escrituras e a manter um registro de oração. Vi um crescimento exponencial na minha vida espiritual. Problemas que anteriormente me deixavam ansioso passaram a ser oportunidades para exercitar minha fé através da oração. Aplique estes princípios ainda hoje. Não espere por circunstâncias ideais ou um momento de inspiração especial. Determine, agora mesmo, que sua próxima oração será diferente, mais intencional, mais bíblica, mais transformadora. Deus está esperando para encontrar-se com você em um nível de intimidade que talvez você nunca tenha experimentado antes. Chegamos ao final desta jornada de descoberta sobre a importância da oração na vida de um escolhido. Mas, na verdade, estamos apenas no início da sua revolução pessoal de oração. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13, Deus promete:
Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esta não é uma promessa condicional, é um convite eterno para uma experiência transformadora. A oração não é meramente uma parte da vida cristã, é o próprio pulsar do relacionamento com Deus. Assim como um casamento não sobrevive sem comunicação, nossa caminhada com Cristo definha-se em a nutrição constante da oração. Como mostrou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 15, o Espírito em nós clama, Abba, Pai. Um grito de intimidade que define nossa identidade como filhos adotados na família divina. Vamos sintetizar o que descobrimos hoje. Primeiro, a oração é fundamentada biblicamente através do exemplo de homens e mulheres, cujas vidas foram moldadas por seu relacionamento com Deus. Desde Abraão até Jesus, vemos um padrão consistente de dependência expressa através da comunhão constante. Segundo, o Espírito Santo é essencial para uma vida de oração eficaz, intercedendo por nós quando não sabemos como orar, direcionando nossas orações de acordo com a vontade perfeita de Deus e capacitando-nos para orar além das limitações naturais. Terceiro, desenvolver uma vida de oração transformadora requer intencionalidade, estabelecendo tempos específicos, criando um lugar designado, utilizando as Escrituras como fundamento e cultivando a disciplina da persistência. Quarto, descobrimos que o propósito primário da oração não é mudar nossas circunstâncias, mas transformar nosso caráter. A oração é o cadinho onde somos moldados à semelhança de Cristo. Quinto, implementamos passos práticos para cultivar uma vida de oração vibrante, incluindo o estabelecimento de um altar de oração, orar a Bíblia, manter um registro de oração, explorar diferentes tipos de oração, superar obstáculos comuns, cultivar a oração contínua nas atividades diárias e praticar o jejum como intensificador. Agora, convido você a uma oração de compromisso. Pai Celestial, reconheço que tenho tratado a oração como uma obrigação ocasional em vez do privilégio inestimável que é. Hoje faço uma decisão deliberada de revolucionar minha vida de oração. Espírito Santo, ensina-me a orar como nunca orei antes. Ajuda-me a superar a inconsistência, a superficialidade e a falta de fé que tem limitado minha experiência de comunhão contigo. Senhor Jesus, assim como tu estabeleceste um padrão de dependência constante do Pai, ajuda-me a viver em comunicação contínua com Deus. Que minha vida seja caracterizada não apenas por momentos isolados de oração, mas por um espírito de oração constante. Que meus pensamentos se tornem conversas contigo, minhas preocupações se transformem em petições e meus momentos de alegria em expressões de gratidão. Pai, coloco diante de ti cada obstáculo que tem me impedido de orar como deveria. Entrego as distrações, a preguiça espiritual, as dúvidas e os pecados não confessos que têm criado barreiras entre nós. Que teu Espírito vença estas resistências e crie em mim uma fome e sede insaciáveis pela tua presença. A partir deste momento, declaro que não sou apenas um crente que ora ocasionalmente, mas um intercessor chamado para cooperar com teus propósitos eternos através da oração. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração e você está comprometido a transformar sua vida de oração a partir de hoje, digite nos comentários: sou vaso de oração. Esta declaração pública será um marco em sua jornada espiritual, um compromisso visível com a revolução invisível que está começando em seu interior. Lembre-se das palavras de Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é a eloquência que torna uma oração poderosa, mas a justificação que recebemos em Cristo. Não é a duração que a torna eficaz, mas a fé com que é oferecida. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber nossas próximas mensagens e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa renovar sua vida de oração. O que você recebeu hoje não é apenas para benefício pessoal, mas para ser compartilhado com outros que estão sedentos por uma conexão mais profunda com Deus. A promessa de Jesus em João capítulo 15
versículo 7, é para você hoje. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Esta não é uma fórmula para a prosperidade material, mas uma garantia de alinhamento espiritual. Quando permanecemos em Cristo, nossos desejos se tornam os desejos dele, e nossas orações se tornam expressões da sua vontade. Eu sou Charles Wilson, do canal Evidência da Palavra, e deixo com você esta verdade transformadora. Como escolhido de Deus, a oração não é apenas algo que você faz, é quem você é. Nos encontramos no próximo vídeo. Que a graça do Senhor Jesus, Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.